A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia, a Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta pela rádio local 87,9 ou pelo www.radioclubefm.com.br, também pelo YouTube, o canal é Viver _Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Eu recebo carinhosamente minha querida amiga expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui reunidos, para um trabalho importante, que é estudar o Evangelho de Jesus, seu caminho, verdade e vida. Para isso, nós estamos aqui compenetrados, com muito amor no coração, e vamos ao programa, então. Eu aproveito para mandar um abraço muito carinhoso, super especial, à minha querida Nádia. Ela ouviu o nosso programa ontem, gostou muito. Então, minha querida, muito obrigado aí pelo carinho, pela audiência. Que Deus te abençoe e a sua digníssima família. Hoje falando sobre direitos do homem e da mulher. Dúvidas? Entre em contato conosco através do WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999 32 7758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675. O WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Ó Deus, preciso direcionar melhor o meu pensamento. Chego a essa conclusão por uma força imperativa que age por dentro de mim, mostrando-me como estou errada, impulsionando-me para uma nova vida, exigindo-me cumprir o que decidir agora. Ante essa límpida compreensão, não posso seguir pensando como me sugerem as conversas fúteis, as novelas, os filmes e os vícios, a forma de vida grosseira e imediatista. Devo pensar positivamente e assim o farei. Se os outros mentem, não mentirei. Se calunio, não caluniarei. Se dizem palavras rudes, não as usarei. Se enganam, não enganarei. Se roubam, não roubarei. E se não respeita o próximo, respeitá-lo-ei. Não agirei no mal, que traz como consequência o arrependimento, a doença e a dor. Trilharei meu caminho de acordo com a tua vontade, abençoando-me e fortalecendo-me nesses objetivos de paz e crescimento interior. Gratidão, Senhor. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando direitos do homem e da mulher. A questão social não abrange somente as relações das classes entre si, abrange também a mulher, a qual seria equitativo restituir-se os direitos naturais, uma situação digna, para que a família se forme mais forte, mais moralizada e mais unida. Olha, a mulher avançou muito, nos últimos séculos, principalmente, porque alguns séculos atrás, a própria religião tradicional do cristianismo dizia que a mulher não tinha alma.
Só a partir de 1500 e pouco que a mulher passa a ser reconhecida e começa a ter os seus direitos. Com efeito, o homem e a mulher são iguais perante Deus, tendo, pois, o mesmo direito, uma vez que a ambos Deus outorgou a inteligência do bem e do mal, assim como a faculdade de progredir. Graças ao bom Deus por essa doutrina espírita ser uma doutrina tão racional, né? Nós entendemos como espiritista que hoje eu estou animando um corpo masculino. Mas quem me garante que numa próxima encarnação eu não possa animar um corpo feminino? Então, não existe nenhum tipo de discriminação, né, dentro da doutrina espírita exatamente por esses conhecimentos. A inferioridade da mulher em alguns países é devido ao predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Sim, existem países ainda com a poligamia, quer dizer, o homem ele pode ter várias esposas, o que não é nada saudável, né? Porque é imoral, inclusive. Ela não tem o direito nem sequer de se sentir traída, né? Não tem direitos nenhum. Isso acontece entre homens moralmente pouco adiantados. A força faz o direito. Note-se, entretanto, que a constituição física mais fraca da mulher em relação ao homem tem a finalidade de lhe determinar funções especiais. Ao homem, por ser mais forte, os trabalhos mais pesados. A mulher, os trabalhos leves. A ambos, o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargor. Assim, Deus apropriou a organização de cada ser as funções que lhe cumpre desempenhar. Tendo dado à mulher menor força física, deu-lhe também ao mesmo tempo, maior sensibilidade em relação com a delicadeza das funções maternais e com a fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados. Sim, né, a mulher tem uma sensibilidade muito mais aguçada. O carinho materno é incomparável com o carinho paterno, né? A mãe morre pelo filho, às vezes o pai nem tanto. Eu sempre gosto de usar esse exemplo, né, que o filho pode ser um delinquente, cometeu vários erros durante a vida, foi encarcerado e no presídio o pai talvez vai a primeira semana, né, talvez o primeiro mês, mas a mãe vai regularmente, né, passando por situações dificílimas, daquelas revistas, né, muitas vezes humilhada, mas ela se sujeita a isso exatamente por causa do seu rebento. Em decorrência desses ensinamentos, Kardec pergunta aos espíritos superiores se uma legislação, para ser justa, deve prever a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Responderam eles: dos direitos sim, das funções não. Preciso que cada um esteja no lugar que lhe compete. Fato, né? Os direitos são iguais, as funções nem tanto, né? A função de amamentar, por exemplo, é da mulher. A função normalmente de começar as instruções desde a criança em tenra idade, essa relação é feita pelos dois, mas a mãe está mais próxima normalmente. Quando ela tem aquele período de resguardo, o homem normalmente está trabalhando para a manutenção do lar. A mãe tem essa função de ficar ali perto do filho até que ele consiga passar os cuidados de terceiro, como hoje a maioria das pessoas trabalham. Então são funções às vezes um tanto diferentes. Ocupe-se no exterior o homem e a mulher do interior, cada um de acordo com a sua aptidão. E eu quero comentar aqui um assunto que eu escutei um dia um palestrante espírita dizendo que Kardec fora preconceituoso, machista, por ter colocado situações assim, comentários dele no Livro dos Espíritos. Minha gente, isso é um absurdo, né? É óbvio que século XVIII, Kardec baseou na população da época, no sentido de que as guerras fratricidas, por exemplo, quem ia para o combate? Os homens, né? Mais fortes, mais brutos. A mulher, por ser um ser mais delicado, ela permanecia no lar. As construções das grandes ferrovias, né, das rodovias, também eram constituídas por homens, serviço pesado. Hoje a mulher está praticamente no mesmo patamar das funções. Ela é motorista de carretas e caminhões e infelizmente estão no combate bélico também dentro de um blindado de cavalaria, às vezes dirigido ou com os canhões apontados.
fazendo as funções. Só que naquela época, a época de Kardec, no século XVIII, essas funções mais pesadas eram destinadas aos homens, é uma coisa natural. Não tem nada de machismo, de preconceito aí. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar igualmente os direitos do homem e também da mulher. Todo privilégio a um ou ao outro concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha de par com a barbárie, visto que os espíritos podem encarnar num ou noutro corpo. Sobre esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. E é fato, né? A mulher é um espírito reencarnado com uma considerável soma de experiências em seu arquivo perispiritual. Quantas dessas experiências já vividas terão sido em corpos masculinos? É uma pergunta, né? Porque hoje ela está mulher, não quer dizer que ela não tenha sido homem em algumas encarnações. Impossível precisar, mas seguramente muitas, se levarmos em conta os milênios que a humanidade já está de experiência sobre a Terra. Para definir a mulher moderna, precisamos acrescentar as considerações anteriores, o difícil caminho da emancipação feminina. Nem votar aqui no Brasil ela podia. Só a partir da década de 60, né, século passado, é que ela começou a ter esses direitos. A sociedade atual não espera da mulher que ela apenas abrigue e alimente os novos indivíduos. Exige que ela seja também capaz de dar sua cota de produção à coletividade. Ou seja, em síntese, pode-se dizer que o homem e a mulher, no instituto conjugal, são como o cérebro e o coração do organismo doméstico. Ambos são portadores de uma responsabilidade igual no sagrado colégio da família. Uma e outro, a mulher e o homem, são iguais perante Deus, e as tarefas de ambos se equilibram no caminho da vida, completando-se perfeitamente para que haja em todas as ocasiões o maior santo respeito mútuo. Então, meus queridos irmãos, pensemos assim: os direitos são iguais dos homens e também das mulheres. Para trabalhos que são obras dos séculos, teve o homem de extrair os materiais até das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de os executar com maior segurança e rapidez. Mas para o levar a efeito, precisa de recursos. A necessidade fê-lo criar a riqueza, como fez descobrir a ciência. A riqueza, contudo, nunca esteve repartida igualmente entre os homens, fato que sempre preocupou os pensadores de todos os tempos. Neste aspecto, porém, é importante observar que inutilmente se buscará resolver o problema da desigualdade das riquezas, desde que se considere apenas a vida atual. Então, a primeira questão a ser apresentada é esta: por que não são igualmente ricos todos os homens? Não são por uma razão muito simples: por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. E aí a gente tem que lembrar o seguinte: a cada reencarnação uma experiência, né? Então nós vamos vivenciando vários personagens, vários tipos de trabalho, que vai se solidificando um arcabouço do que nós vamos sendo no futuro, né? Então nós vamos sendo vários tipos de trabalho, vamos ter vários tipos de trabalho, vários tipos de experiências, né? Porque todas elas são válidas para que a gente aproveite e vá fazendo o quê? A gente conseguindo crescer espiritualmente, que esse é o nosso grande objetivo, né? Então, de imediato, agora nós entendemos, né, que nós somos o somatório de todas essas experiências, né? E, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente, que, supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente com que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos
que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade, que é admitido desse ela a cada um o necessário. Já não haveria o aguilhão que impele os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Então, porque a necessidade vai fazer o homem utilizar a sua inteligência para combater adversidades que estão à sua frente, né? Então, como a gente viu, o homem precisou tirar da natureza, né, os recursos. Para isso, ele vai usar da sua inteligência e vai, pouco a pouco, na medida do possível, conseguindo vencer os obstáculos. Então, a gente sabe que, como está falando aqui, se todos tivessem uma partição igual de riqueza, dali a pouco já ia haver o desequilíbrio de novo. Então, porque cada um iria usar a sua inteligência, a sua aptidão para adquirir mais, enquanto que o outro, não tão inteligente, não tão, vamos dizer assim, preparado ou não tão com vontade de fazer a diferença, ele acabaria sendo diferenciado, né? Então, a gente sabe que tudo está de acordo com o aprendizado, tudo está de acordo com a necessidade que nós temos, né? Então, nada obstante, deve-se considerar na análise dessa questão o fato de que nem sempre a causa da desigualdade das riquezas está na diversidade das faculdades, em virtude da qual um dispõe de mais condições de adquirir bens ou do que o outro. Muitas vezes a desigualdade na repartição das riquezas se origina, como dizem os espíritos superiores, da velhacaria do roubo. Ou seja, aquele que vai usar da esperteza, tirar proveito do outro, né? Muitas vezes o homem, né, não vai pensar no próximo, então vai querer, através de atitudes não muito recomendáveis, ele vai querer vilipendiar o outro, né? Então, aí, o que vai acontecer? Haverá desigualdade, porque um vai querer mais do que o outro, não pensando no bem-estar do próximo, né? Não fazendo como Jesus disse, né? Que ele deixou bem claro, que nós devemos fazer o outro que gostaríamos que fizesse conosco. Não havendo esse pensamento, é óbvio que a desigualdade começa a aparecer de novo, porque, como fala aqui, né, os espíritos superiores deixaram bem claro. Então, através do roubo, da ganância, o homem vai tirar do outro, às vezes até o necessário dele, para ter a mais, né? Mesmo a riqueza herdada não está isenta dessa origem, uma vez que pode ter sido fruto de expoliação ou da injustiça. Entretanto, acima de tudo, se vê a ação de Deus que distribui entre os homens a seu grado os bens da terra, que lhe pertencem. Não sendo o homem senão o usufrutuário, a gente tem que lembrar, nada é nosso, nós somos usufrutuários, tudo pertence a Deus, né? Então, nada é nosso. Então, momentaneamente, a gente pode estar até com riqueza como bens, mas de uma hora para outra a gente pode perder, né? Então, a gente tem que lembrar que nós somos só administradores, né? Podemos ser administradores mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Tanto eles não constituem propriedade individual do homem, que Deus frequentemente anula todas as previsões e a riqueza foge àquele que se julga com os melhores títulos para possuí-la. O dinheiro e a riqueza é um bem que, se ele for bem utilizado, né, a gente não vai perder. Porque o dinheiro, ele traz um benefício desde que a gente saiba utilizá-lo, não com ganância, não vilipendiando os outros. Então, quando a gente entende que nós temos que saber dividir, nós não vamos perder nada. Pelo contrário, nós teríamos muito mais condições de ter a riqueza em mãos para saber administrá-la, para saber dividi-la, para saber suprir a necessidade do nosso próximo. E direis, porventura, que isso se compreende no tocante aos bens hereditários, porém não relativamente aos que são adquiridos pelo trabalho. Sem dúvida alguma, se há riquezas legítimas, são essas últimas, quando a gente adquire pelo trabalho. O homem tem que trabalhar, né? Como Jesus disse, meu Pai trabalha incessantemente.
Então, se Deus trabalha incessantemente, fará o homem, né? Sua criatura. Então, nós temos que entender isso. Nós temos que entender que através do trabalho nosso, nós podemos adquirir riqueza, e a essa riqueza, então, ela terá que ter, segundo a nossa visão espírita, de suprir a necessidade do outro e não usá-la com egoísmo. Não é isso? Sem dúvida alguma, se há riqueza legítima, que é a do trabalho, quando honestamente conseguidas, porquanto uma propriedade só é legitimamente adquirida quando da sua aquisição não resulta dano para alguém. Isso aí. Nós temos que ter essa visão clara, né? Nós temos que trabalhar para adquirir nossa riqueza, mas sem vilipendiar o outro, sem tirar nada do outro. Tudo tem que ser fruto do nosso trabalho para ter legitimidade, né? Mas do fato de um homem dever a si próprio a riqueza que possuía, seguir-se-á que ao morrer alguma vantagem lhe advinha desse fato? Não. São a miúde inúteis as precauções que ele toma para transmiti-la aos seus descendentes? De certo, porque se Deus não quiser que ela lhes vá ter a mão, nada prevalecerá contra a sua vontade. Então o homem ele tem os seus bens. Então a pergunta aqui, ele pode transmitir aos seus descendentes? Pode. Mas se não tiver de acordo com uma programação de Deus, ele vai perder. Porque nada é nosso. Nós somos usufrutuários. Então aquela riqueza que está na nossa mão, se nós não sabemos utilizá-la para distribuir, para olhar pelo próximo, porque a gente tem que lembrar o seguinte, não é dando esmola, nós temos que dividir a nossa riqueza, dando dignidade às pessoas, ajudando a trabalhar, ter um trabalho, ou então fornecendo uma possibilidade de estudar. Então aí a gente está sabendo usar essa riqueza, né? Pensando no próximo. Eu lembro de Dom Pedro II, ele tinha o seu, vamos dizer assim, ordenado chamado datação, em que ele sabia distribuir do seu bolso, ele ajudava as pessoas. Então, muitas vezes, inúmeras vezes, aliás, ele proporcionou aos jovens estudarem, que tinham que ir para fora, né, do país. Ele pagava a viagem, os estudos, mantinha esses estudantes, depois os trazia de volta e os empregava. É uma forma de você saber usar a sua riqueza, né? Então, dando trabalho ou proporcionando que a pessoa estude pelo seu esforço. Então, aquela pessoa vai ser ajudada por você, mas ela vai usar do seu esforço, do seu trabalho, ou estudando ou trabalhando, né? Então, a riqueza é poderoso instrumento de progresso. Então, desse modo, não quer Deus que ela permaneça longo tempo improdutiva, pelo que incessantemente as desloca. Então, se uma pessoa, né, enriquece e só pensa nela, um dia vai sair fora, vai perder aquilo tudo, né, de uma hora para outra. Por isso que a gente vê grandes riquezas de uma hora para outra terminam, porque ela não estava sendo utilizada de uma forma para beneficiar os outros, só para si, no egoísmo. Então não é esse o sentido da riqueza, né? Cada um tem de possuí-la para se exercitar em utilizá-la e demonstrar que o uso sabe fazer dela. É o que eu falei. Você vai ter a riqueza e, sabendo administrá-la, você vai continuar com ela. Caso você só pense em você, um dia vai embora. Acaba tudo. Sendo, no entanto, materialmente impossível que todas a possuam ao mesmo tempo. E acontecendo, além disso, que se todos os possuíssem, ninguém trabalharia. Se todo mundo fosse rico, quem ia trabalhar, não é isso? Que o melhoramento do planeta ficaria comprometido. Cada um a possuísse por sua vez. Assim, um que não a tem hoje, já teve ou terá noutra existência. Outro que agora tem, talvez não a tenha amanhã. Então, há ricos e pobres, porque sendo Deus justo, como a cada um prescreve trabalhar a seu turno. Perfeito, Isa, muito bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Lidando com os maus.
mundo, sempre houve quem semeasse loucuras e disparates. Sempre existiram os senhores da guerra, os fomentadores do mal, os alimentadores da ignorância. Em todos os tempos, encontramos os que sentem prazer com os escândalos, com a indignidade e a vulgaridade. Hoje, o panorama não é diferente. Temos, convivendo na atualidade, os que se alimentam da maldade, os que instigam o ódio, que apartam vidas e frustram ideais alheios. Assim também era no tempo em que Jesus esteve entre os homens. Por isso mesmo, ele nos aconselhou a sermos mansos como as pombas e prudentes como as serpentes. Aqueles que estagiam no primarismo das emoções humanas, desconhecendo qualquer valor superior, espalham as dores que carregam por onde caminham. E será natural que em um momento ou outro, nossos passos cruzem com os de algumas dessas pessoas. Poderão estar em nosso trabalho articulando intrigas e semeando a desconfiança. Ou no seio familiar, incentivando a fofoca e a maledicência. Talvez os encontremos na vizinhança, implicando com tudo, exigindo muito de todos, sem nenhuma disposição para colaborar. Não nos detenhamos perante suas limitações emocionais. Ousados em seu estágio emocional, fazem muito barulho, perturbando todos ao seu redor. Pelos transtornos que provocam, dão a impressão de serem maioria e que a sua postura é a padronizada pela sociedade. Mas isso não é verdade. A maioria de nós está silenciosamente cumprindo seu papel na sociedade, colaborando para o seu progresso. Somos, na maioria, bons profissionais, cientes dos nossos deveres e responsabilidades. Em família, assumimos com zelo e amorosidade a maternidade e a paternidade, não descuidando de nossos pequenos. Em resumo, estamos nos esforçando para fazer a parte que nos cabe, contribuindo para o crescimento e bem-estar geral. E é somente porque o fazemos sem nenhum alarde que temos a impressão de que somos poucos, ou quase inexistentes, os bons e bem-intencionados. Não nos deixemos convencer de que o mundo está pleno de pessoas más e em desequilíbrio. Verdade que muito ainda temos a conquistar em nós mesmos. Contudo, lembremos que tropeços morais são naturais na estrada do aprendiz, que é a situação de todos nós neste momento no planeta. Mesmo assim, não nos permitamos deduzir que a humanidade está perdida, que o mundo é um caos sem solução. Não nos convençamos de tal disparate. Permaneçamos firmes em nossos valores morais elevados, atuando pautados pelo respeito ao próximo. E se a maldade alheia nos impactar, desestruturando-nos em algum momento, não revidemos. Usemos de prudência para lidar com os maus, sem perder a mansuetude. Sigamos o exemplo do Mestre de Nazaré, que enfrentou os poderosos, corruptos e hipócritas, de maneira firme e direta, sem nunca ter se deixado contaminar, ou perdido a doçura e a mansidão. Seja ele nossa referência nestes dias difíceis, nos quais os maus ainda encontram grandes espaços para seus desequilíbrios. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, preocupação na realidade significa ocupar-se de um problema antes que ele aconteça. Através de pesquisas populares, descobrimos que a cada 100 problemas com os quais nos preocupamos, apenas 99 nunca acontecem. E o que acontece tem uma intensidade bem menor do que fora imaginado. Então, meus queridos irmãos, é nos momentos difíceis que aprendemos a nos superar. Nós temos muito mais coragem do que imaginamos. E sempre devemos contar com a espiritualidade amiga para nos intuir e muitas vezes nos dirigir. Que Deus nos abençoe. Muita paz a todos.
Minha querida irmã Isarrita, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Agradecidos estamos a Deus por poder ter participado do programa, né? Fazendo nosso estudo, pedindo a Deus que abençoe todos nós, que nos traga a paz para cada um de nós, para o Brasil e para o mundo. Até um próximo programa. Boa noite para você, Isa. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local, 87,9, Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.